Olá, muito boa noite a você acompanhando a programação do canal 23.1. Esta é a sua O Dia TV e está entrando no ar nesta quarta-feira, dia 26 de setembro do ano de 2018, a segunda edição do seu jornal O Dia News. E aqui comigo você vai conferir. As penas contra aqueles que forem flagrados praticando crime de importunação sexual passam a ficar mais pesadas. Os detalhes você confere nesta segunda edição do seu jornal O Dia News, que vem destacar também que hoje, quarta-feira, 26 de setembro do ano de 2018, é o Dia Nacional do Surdo. Você vai saber dos desafios de ser surdo aqui em Teresina. E mais, hoje também passou a valer a nova modalidade de crédito que utiliza o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, como garantia. Tudo isso e muito mais na sua segunda edição do seu jornal O Dia News. Operação Midas. A Polícia do Estado do Piauí participou desta operação nacional que tem por objetivo combater crimes contra o patrimônio do cidadão. A operação é nacional e tem por objetivo combater crimes patrimoniais. Na capital do Piauí, 2 pontos principais concentraram as ações da polícia: o shopping da cidade e a Praça da Bandeira. Hoje pela manhã nós conseguimos já cumprir 4 prisões, a maioria delas por roubo, inclusive com pessoas que estavam sendo procuradas, já com sentença condenatória, mais de 5 anos de reclusão. Algumas equipes ainda estão diligenciando. A operação é desencadeada pela Polícia Civil do Piauí através do GRECO e conta com o apoio da Guarda Municipal de Teresina e da Polícia Militar do Piauí. As forças policiais se espalharam pelo centro da cidade com o objetivo de coibir principalmente o furto e receptação de celulares roubados. O shopping da cidade foi parcialmente fechado para evitar fugas. Já fizemos operação lá, já fizemos várias apreensões de celular, na faixa de 60 celulares. Então esses celulares estão sendo encaminhados todos para a Delegacia Geral. Então as pessoas, que foram roubadas, foram furtadas, é só procurar a delegacia, vir com a documentação que com certeza ele será devolvido. A Operação Midas vai ser concluída apenas no início desta noite de quinta-feira, 27 de setembro. Ao todo, 200 policiais foram destacados para as 2 operações iniciadas nesta quarta-feira. E a gente vai se estender até amanhã às 18 horas, tentando o máximo recuperar objetos, produto de roubo ou furto e prender pessoas que têm essa prática habitual de crimes contra o patrimônio e estão com mandados em aberto. As atualizações desta operação é que até o exato momento 14 pessoas foram presas na Operação Midas. Em concomitância com essa operação também foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Piauí a Operação Rubro, que até o exato momento prendeu 8 pessoas acusadas de estelionato. E você confere a partir de agora que o Estado do Piauí está se organizando para receber tropas federais para garantir a ordem e a segurança nas eleições 2018 aqui no estado. O Tribunal Regional Eleitoral constatou fragilidade na segurança em municípios do estado. Por isso, o envio de tropas federais foi aprovado para evitar crimes eleitorais e reforçar o policiamento durante as eleições. Isso se deve pela carência de contingente de polícia militar nos municípios do interior do estado. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou o envio de mais 10 tropas federais para garantir a segurança no dia das eleições. No total, são 124 municípios atendidos. O Piauí é classificado como o estado que mais vai receber tropas federais para a segurança no dia das eleições. Posteriormente, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí aprovou para o envio de tropas para mais 24 municípios, dos quais 10 já tiveram a solicitação homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral na sessão administrativa ocorrida ontem, dia 25. A partir de agora, as penas contra aqueles que forem flagrados cometendo crimes de importunação sexual estão mais pesadas, porque o projeto de lei foi aprovado pelo então presidente Dias Toffoli. Você confere os detalhes agora nesta reportagem. O projeto já foi sancionado e agora é lei.
Quem for flagrado importunando sexualmente algum cidadão estará sujeito a sanções mais duras. É o que expressa a legislação aprovada pelo então presidente Dias Toffoli. Por importunação sexual, se compreende a prática de ato libidinoso na presença de alguém sem que a pessoa dê consentimento. A pena subiu para de 1 a 5 anos de prisão. Essa lei vai nos assegurar desenvolver mais campanhas e mais ações para trazer à tona esse problema social, muitas vezes naturalizado como algo normal, mas que incomoda e que agride fisicamente as mulheres que utilizam o transporte público, espaços de shows, outros espaços públicos também que são vítimas dessa situação. A importunação se concretiza principalmente em locais de aglomeração de pessoas. Difícil é encontrar alguém que não tenha passado por uma situação dessa. É o que afirma esta estudante que faz uso de transporte público coletivo diariamente para estudar. Mas a lei traz expectativas de melhoria. Os ônibus, infelizmente, sempre estão lotados e muitas pessoas aproveitam para se oportunizar disso e cometer aquele empurro que, na verdade, foi proporcional, foi de forma intencional, na verdade. Então, eu acho que as pessoas conhecendo essa lei e sabendo que vai ter maiores punições se fizerem algo contra a gente, pode ser que pense 2 vezes antes de fazer isso. Este outro estudante vai além. A lei é necessária, mas precisa de um verdadeiro aparato para ser cumprida a contento. Eu acho que só a lei não é apenas ela que é necessária. Deve-se tomar outra medida, principalmente em relação aos ônibus e demais lugares. A lei prevê ainda aumento de pena para estupro coletivo e divulgar imagens de sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento dos envolvidos. Mas para ela pegar de fato, é preciso se investir na educação da sociedade. Muitas dessas mulheres que relatam ser vítimas de assédio não entendiam que aquilo que vivenciaram durante muito tempo era assédio. E essa lei veio a casar muito bem com esse momento da campanha que a gente vai lançar, tá dentro dos ônibus, levando para as pessoas esse olhar de que nem todo encostar nas pessoas, tocar o corpo, não é algo prazeroso para quem está recebendo, e sim um assédio. E encerra amanhã, quinta-feira, dia 27 de setembro, o prazo para se solicitar a segunda via do título de eleitor. Quem traz mais detalhes é Lalesca Setúbal. Os eleitores que precisam do título de eleitor devem comparecer à Justiça Eleitoral até nesta quinta para solicitação. O aplicativo e-Título também é uma opção de documentação na hora de votar. Por que é importante solicitar essa segunda via do título de eleitor? É importante porque a pessoa primeiro precisa ter todos os seus documentos para a eventual necessidade de exibi-lo. Por exemplo, quando da realização de concurso público. Então, é bom ter a segunda via. Lembrando que o prazo para a retirada da segunda via é até amanhã, dia 27 de setembro. Para solicitar a segunda via, é necessário apresentar o documento oficial com foto e comprovante de residência dos últimos 3 meses. Só os eleitores que estejam regulares com a Justiça Eleitoral, que tenham votado nas últimas eleições e que, se não tiver votado, pelo menos que tenham pago a multa e tenham regularizado a sua situação perante a Justiça Eleitoral. E hoje, dia 26 de setembro, é celebrado no Brasil o Dia Nacional do Surdo. Sobre este assunto, nós conversamos a partir de agora com Marcos Júnior, que é membro do serviço Levanta-te e Vem para o Meio, desenvolvido pela ASA, Ação Social Arquidiocesana, aqui em Teresina. Olá, Marcos, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Vamos falar sobre o Dia Nacional do Surdo. Como é que está sendo programada a comemoração desta data tão especial? A gente tem uma vasta programação para essa semana. Primeiramente dizer que começou com a celebração eucarística, lá no Centro Pastoral Paulo VI, onde o Padre Tony presidiu uma grande celebração com a comunidade surda, uma ocasião em que a gente celebrou, agradeceu a Deus pelas conquistas, né, pelos grandes desafios superados e pedindo também a Deus que nos dê força para continuar. Mas assim, eu trouxe aqui a programação para apresentar para os telespectadores que depois dessa celebração teve o Sarau de Libras, né, que aconteceu ainda na segunda-feira lá na praça, na Universidade Federal,
E ontem nós tivemos a questão das oficinas específicas para o surdo através do SENAC e também palestra lá na PAI, né, também para a comunidade surda. Hoje, e lá no Shopping Puti, Rio Puti, vai ter o show cultural, às 4 horas, onde a comunidade surda vai demonstrar um pouquinho através da poesia, da dança, do teatro, a sua cultura também, né? E amanhã vai ser iniciado o seminário, o segundo seminário azul, né, que vai acontecer também no Centro Pastoral Paulo VI, a partir das 7h30. Então vai ser uma ocasião muito rica, porque vai acontecer palestras que vão tratar de temas, né, próprios do surdo, vai acontecer também apresentações de trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos alunos da Universidade Federal e no encerramento vai ter uma apresentação teatral. Lívia, não sei se você sabe, mas os surdos eles têm uma novela. Essa novela ela é circulada no YouTube e também nos grupos da comunidade surda. É a novela chamada Família Silva. Então, no seminário, eles vão fazer uma palhinha, né, de um episódio dessa novela que eles veiculam entre eles, né, tratando de problemas da realidade própria da vida deles, né, da comunidade surda. Já que você falou aqui na novela Família Silva, quais são as principais dificuldades para o público surdo de Teresina na atualidade, Marcos? Assim, a gente pode falar a partir do nosso trabalho que a gente desenvolve já há quase 8 anos pelo serviço Levanta-te Vem para o Meio, a gente vê diversas dificuldades. Uma das grandes barreiras é a questão da comunicação, né? Apesar de que a língua brasileira de sinais é a segunda língua oficial do Brasil e a primeira língua do surdo, né? Ela ainda não foi absorvida, não foi assimilada, ainda não, a sociedade ainda está se dedicando ao aprendizado da aquisição dessa nova língua, né? Que facilitaria muito. Por exemplo, a Libras na comunicação, por exemplo, nas emissoras de TV, a gente não encontra intérpretes em todos os canais de televisão, enfim, em todos os meios de comunicação. A questão dos aparelhos públicos, as clínicas, os hospitais, os postos de saúde, dentro das empresas, né? Para você ter uma ideia, antes de a gente estar desenvolvendo o serviço de auxílio ao surdo, era difícil incluir um surdo numa empresa, por conta da barreira da comunicação que não existia. Então, com o serviço agora, o intérprete acompanha o surdo, lá a gente consegue se comunicar com o empresário, com a pessoa do setor de RH que vai contratar aquele surdo. Acontece a entrevista, né? Então ele consegue explicar, consegue entender, consegue ter os esclarecimentos, ele consegue se colocar para a empresa das intenções, dos objetivos naquela oportunidade de trabalho. E isso tem facilitado muito. Então, a partir desse serviço que a gente desenvolveu, a gente já tem conseguido algumas inclusões dentro da empresa da pessoa especificamente surda. Vamos falar um pouquinho mais sobre o serviço Levanta-te e Vem para o Meio. Em resumo, do que se trata o serviço, Marcos? O serviço, em resumo, trata-se de um serviço de promoção humana. A Ação Social Arquidiocesana, ela trabalha com a promoção humana. E ela, nas suas diversas atividades, através dos seus diversos projetos e programas, ela não presta nenhum favor a ninguém. Ela simplesmente garante direito a essas pessoas, nos seus mais diferentes serviços. Não é o diferente conosco, né? Quando a gente atende as pessoas com deficiência. No caso do surdo, que hoje é o Dia Nacional do Surdo, a gente está lá para promover, levar esclarecimento, favorecer a comunicação, não é, do surdo com a sociedade e também promover a questão da autonomia do surdo, porque a gente não trata as pessoas com deficiência como coitadinho, a gente trata como pessoas que têm as suas dificuldades, as suas limitações, mas que são pessoas que têm capacidade também de ser autônomas. A gente proporciona isso para eles. Né? Como conhecer o serviço? É muito simples. Basta a pessoa que queira se capacitar, estudar, que a gente oferece capacitação, a gente oferece assessoria às empresas que precisam cumprir a lei de cota e a gente disponibiliza os intérpretes para acompanhar os surdos. Então, tem interesse em alguma dessas coisas? Procura a ASA levando seus documentos pessoais, CPF, RG, comprovante de endereço, um laudo médico caracterizando a sua deficiência e pronto, aí ele já começa a fazer parte do serviço, já tem acesso. Ok. Lembrando que a ASA fica localizada ali no Centro Pastoral Paulo VI, no cruzamento da Avenida Frei Serafim com a Avenida Tibério Nunes, né? Exatamente, ao lado ali do Colégio Seve. Eu só queria aproveitar para convidar todos vocês, telespectadores, para participar. Sábado agora vai ter a segunda caminhada do Orgulho Surdo. Essa caminhada vai acontecer
partindo ali do supermercado Bom Preço e vai até a concentração ali no Puticabana, onde vão acontecer várias apresentações artísticas, as falas de algumas pessoas, né? Então você que quer ter esse contato, conhecer um pouquinho da cultura surda, é importante que você compareça lá. Marcos, muito obrigado pela tua participação. Nós agradecemos. Até a próxima, tá bom? Obrigado. E você aí não sai daí, porque daqui a pouco você vai conferir uma entrevista falando sobre o FGTS utilizado como garantia do empréstimo consignado. A gente volta já.